Os gêmeos do milionário nunca tinham andado, até que ele flagrou a faxineira fazendo algo inacreditável. E o que aconteceu depois deixou todos sem palavras. Nossas histórias têm viajado longe. De onde você está assistindo hoje? Compartilhe com a gente nos comentários. Eu não quero mais o seu dinheiro, Sr. Lacerda. Pode ficar com ele. A voz da jovem cuidadora, Clara, atravessou o mármore frio do imenso hall de entrada. As malas dela já estavam junto à porta, uma declaração final de sua desistência. Tibério Lacerda, o dono daquela casa e de um império empresarial, apenas observava, sentindo um cansaço que parecia ter se instalado em seus ossos. Era a quarta cuidadora em menos de 2 meses. A cena já era familiar. Eles são impossíveis, continuou a moça com o rosto vermelho, demonstrando raiva e pavor. Seus filhos não são normais. Eles não falam, não andam, só ficam parados olhando para o nada, ou então gritam e quebram tudo se você move um brinquedo do lugar. Isso não é trabalho para uma cuidadora, é para um hospício. Cada palavra era um golpe, mas Tibério não demonstrou reação. Ele aprendeu a absorver os ataques, a deixar que as acusações sobre seus filhos o atravessassem sem desmoronar ali mesmo, na frente de um estranho. Ele apenas esperou que ela terminasse. Quando o silêncio finalmente chegou, ele falou com a voz baixa e sem vida. Quitéria irá acompanhar você até o portão e acertar o pagamento. Clara o encarou por um segundo, talvez esperando uma discussão, uma súplica. Não recebeu nada. Ela bufou, pegou as malas com um gesto brusco e saiu, batendo a porta com uma força que fez um vaso de cristal tremer sobre uma mesinha. O silêncio que se seguiu foi quase pior que os gritos. Era um silêncio pesado, carregado. Tibério fechou os olhos. Medo e culpa. Eram seus companheiros constantes, as sombras que o seguiam por todos os cômodos daquela mansão no Jardim Europa. Um lugar onde o luxo e a perfeição dos jardins não conseguiam esconder a tristeza que manchava as paredes. Há um ano, aquela casa tinha risadas. Tinha a voz de Isadora, sua esposa. Agora, só tinha o vazio. Ele subiu as escadas devagar, cada degrau uma tarefa monumental. A culpa o esmagava. Ele era o CEO da Lacerda & Co. E um homem que controlava negociações milionárias, que liderava milhares de funcionários, mas não conseguia proteger seus próprios filhos. Não conseguiu proteger Isadora do acidente que a levou e agora não conseguia tirar Otto e Lino da prisão de silêncio em que viviam desde aquele dia. A porta do quarto de brincar estava entreaberta. Ele espiou. Os gêmeos de 5 anos estavam no chão, sobre o tapete macio. Exatamente como a cuidadora descreveu. Lino, o mais novo por 7 minutos, olhava fixamente para a janela, seus olhos grandes e escuros perdidos em algum ponto do jardim. Ele parecia ter se desligado do mundo, uma defesa contra qualquer som ou movimento que pudesse assustá-lo. Sons de metal, principalmente, como o barulho do carro batendo. Do outro lado do tapete, Otto estava completamente concentrado em uma fileira de carrinhos de madeira. Ele os alinhava por cor, com uma precisão absoluta. Seus ombros pequenos estavam tensos. Tibério sabia que se um daqueles carrinhos fosse movido 1 centímetro para o lado, o silêncio seria quebrado por uma explosão de raiva e choro. Tibério entrou no quarto, forçando um sorriso que não alcançou seus olhos. Oi, meus filhos. Nenhuma resposta. Ele se ajoelhou perto de Otto. Que carrinhos bonitos! Você está organizando eles? Otto não se moveu. Sua mãozinha continuou parada sobre um carrinho azul, como se decidisse se ele estava no lugar perfeito. Tibério estendeu a mão, pensando em tocar o cabelo do filho, mas hesitou. Seu toque poderia ser o gatilho. O medo de provocar uma crise o paralisava. Ele se virou para Lino. Lino, o que você está vendo lá fora? Um passarinho. O menino continuou imóvel, respirando de forma suave e regular. Era como se seu pai não estivesse ali. Para eles, talvez ele realmente não estivesse.
Tibério se sentia um fantasma em sua própria casa, assombrando a vida de seus filhos. A dor da perda de Isadora era uma ferida aberta, mas a dor de ver seus meninos assim, perdidos dentro de si mesmos, era uma agonia lenta e diária. Ele se levantou e foi até a janela, tentando ver o que prendia a atenção de Lino. Não havia nada, apenas as árvores e o céu cinzento de São Paulo. Senhor Tibério, a voz suave de Quitéria, a governanta que estava com a família há mais de 20 anos, veio da porta. Ele se virou. O rosto dela mostrava uma preocupação contida. Ela já foi? Ele perguntou, embora já soubesse a resposta. Sim, senhor. Quitéria olhou para os meninos e seu olhar se encheu de uma tristeza profunda. O senhor precisa descansar. Eu não consigo, Quitéria. Olhe para eles. Eles precisam de tempo, senhor, e talvez de um tipo diferente de ajuda. Tibério passou a mão pelo rosto, sentindo a barba por fazer. Eu já trouxe os melhores médicos, os melhores psicólogos. Eles dizem que é um trauma, que precisamos ter paciência. Mas como se tem paciência quando seus filhos parecem estar desaparecendo na sua frente? Ele se afastou da janela, sentindo as paredes do quarto se fecharem sobre ele. O luxo ao redor, os brinquedos caros, os móveis planejados, as roupas de grife, tudo parecia uma piada de mau gosto. Ele daria tudo, cada centavo, para ouvir a voz deles de novo, para vê-los correr em sua direção quando chegasse do trabalho, para ser novamente apenas o pai deles e não o guardião de suas tristezas. Na manhã seguinte à demissão de Clara, Quitéria se sentou à mesa da cozinha muito antes de o sol nascer. Ela segurava uma xícara de café, mas não bebia. Seu olhar estava fixo na agenda de contatos aberta à sua frente. As agências de cuidadoras já não eram uma opção. O que aquela casa precisava não era de outra jovem com um manual de pedagogia debaixo do braço, incapaz de entender que a dor não segue regras. A casa precisava de silêncio, de ordem, de uma presença que cuidasse dos espaços, sem tentar invadir as pessoas. Ela pensou em Tibério, em sua agonia silenciosa. Pensou nos meninos perdidos em seu mundo particular. A decisão se formou em sua mente com uma clareza serena. Ela não procuraria uma cuidadora. Procuraria alguém para cuidar da casa. Alguém maduro, discreto, que entendesse que a poeira às vezes é menos pesada que a tristeza. Folheou a agenda, passando por nomes e números conhecidos, até que parou em um, Adélia Munhoz. Uma indicação antiga de uma amiga. A nota ao lado dizia apenas: séria, eficiente, precisa de trabalho. A algumas dezenas de quilômetros dali, em um apartamento simples e impecavelmente limpo na Vila Buarque, Adélia Munhoz passava um pano úmido sobre o balcão da cozinha. A rotina era sua âncora. Acordar, limpar, organizar. Eram movimentos que seu corpo fazia sem que sua mente precisasse se envolver demais. O pensamento era um território perigoso, um lugar onde a imagem de um menino sorridente de cabelos cacheados ainda a esperava. Bruno. Ela empurrou a memória para o fundo, como fazia todos os dias. O luto era uma caixa que ela mantinha fechada, mesmo sabendo que seu peso a acompanhava por toda parte. Quando o telefone tocou, o som pareceu cortar o silêncio da manhã. Ela atendeu, com a voz calma e neutra. Alô? Senhora Adélia Munhoz? A voz do outro lado era educada, firme. Meu nome é Quitéria. Falo da parte de Maria do Carmo. Ela me passou seu contato para um serviço de limpeza. Adélia sentiu uma pequena ponta de alívio. O dinheiro estava acabando. Sim, sou eu, bom dia. Em que posso ajudar? Eu sou a governanta de uma casa no Jardim Europa, explicou Quitéria, escolhendo as palavras com cuidado. É uma casa grande. O trabalho é de faxina geral, de segunda a sexta, horário comercial. Mas eu preciso ser honesta, senhora Adélia. É uma casa que precisa de paz. O patrão é um homem bom, mas passa por um momento difícil.
Adélia permaneceu em silêncio, ouvindo. Ela entendia o que não era dito. Casas grandes guardavam problemas grandes. E tem os 2 filhos dele, continuou Quitéria, a voz baixando um pouco. 2 meninos de 5 anos. Eles são muito quietos. O ideal é que a senhora faça seu trabalho sem interagir muito. Apenas manter tudo em ordem. A senhora acha que consegue trabalhar assim? A menção às crianças fez algo se apertar dentro do peito de Adélia. Uma dor antiga, familiar. Ela quase recusou. Mas a necessidade era mais forte que a memória. Limpar, focar no chão, nas janelas, nos móveis. Ela conseguiria fazer isso. Sim, senhora, eu sou uma pessoa discreta. Quando posso começar? Naquele mesmo dia, Adélia desceu do ônibus e se viu diante dos portões altos da mansão Lacerda. O lugar era exatamente como ela imaginou. Imponente, perfeito e frio. Os jardins eram obras de arte, mas não havia um brinquedo fora do lugar, um sinal de vida infantil. Quitéria a recebeu na porta, com um sorriso contido. Seja bem-vinda, Adélia. Entre, por favor. Enquanto Quitéria a guiava pelos cômodos, explicando as tarefas, Adélia observava. Seu olhar era diferente. Ela tinha uma capacidade incomum de ver o que não era mostrado, de sentir o que não era dito. Via a rigidez na decoração, a ausência de fotos recentes, o ar pesado que nenhuma janela aberta conseguia ventilar. Então, no corredor, ela os viu. Quitéria parou diante de uma porta de vidro que dava para uma sala de brinquedos ensolarada. Ali são os meninos, Otto e Lino. Adélia olhou. Um menino alinhava carrinhos com uma concentração feroz. O outro olhava para o teto, completamente ausente. Eram apenas 2 crianças pequenas, mas um instinto profundo, nascido de uma dor que ela conhecia muito bem, a fez ver além do silêncio. Viu os ombros tensos de Otto, um sinal claro de que ele precisava desesperadamente controlar alguma coisa em seu mundo. Viu o olhar vazio de Lino, o olhar de alguém que aprendeu a se desligar para sobreviver. Seu coração deu um salto doloroso. Ela sentiu a atmosfera do lugar. Era um ambiente onde a calma parecia frágil, prestes a se quebrar a qualquer instante com o movimento errado. Uma pontada de náusea a atingiu. Era demais. Parecido demais com o que ela um dia... Adélia, está tudo bem? Perguntou Quitéria, notando sua hesitação. Adélia piscou, forçando o rosto a voltar para uma expressão neutra. Ela se recompôs, agarrando-se à simplicidade de sua nova função com todas as forças. Sim, claro. Desculpe. A casa é muito grande, só isso. Mentiu. Por onde a senhora quer que eu comece a limpeza? Quitéria pareceu satisfeita com a resposta. Pode começar pela cozinha. Vou mostrar onde ficam os produtos. Adélia concordou, aliviada por se afastar daquela porta de vidro. Seu trabalho era com baldes e panos, não com as tristezas de uma família que ela não conhecia. E era exatamente assim que as coisas precisavam continuar. O primeiro dia de trabalho de Adélia na mansão Lacerda foi uma imersão em um silêncio organizado e frágil. Ela se movia pelos cômodos como uma sombra, armada com panos e produtos de limpeza, focada em sua tarefa. Quitéria havia sido clara. A discrição era fundamental. Adélia pretendia honrar o acordo. Ela estava ali para limpar superfícies, não para decifrar pessoas. Mas os meninos estavam por toda parte, mesmo quando não eram vistos. A presença deles estava na ordem intocável dos brinquedos, na comida mal tocada na cozinha, nas portas que permaneciam sempre entreabertas. Naquela primeira tarde, enquanto espanava uma estante na sala de estar, ela teve um vislumbre do mundo de Otto. O menino estava no tapete, criando uma cidade com blocos de madeira. A estrutura era perfeitamente simétrica, cada peça alinhada com uma precisão matemática. Adélia, ao se esticar para alcançar o topo da estante, esbarrou com o cotovelo em um pequeno soldado de chumbo que guardava a entrada da cidade de blocos. A peça tombou com um baque suave. O efeito foi imediato e desproporcional.
O silêncio foi rompido por um grito agudo, um som de pura angústia que não parecia caber em um corpo tão pequeno. Otto se encolheu no chão, as mãos sobre as orelhas, o rosto vermelho. Não era uma birra, era pânico. Quitéria apareceu em segundos, o rosto cansado de quem já viveu aquela cena centenas de vezes. Ela não olhou para Adélia, mas para o menino. Calma, meu bem, calma, já vamos arrumar. Com movimentos lentos e cuidadosos, ela se ajoelhou, pegou o soldado de chumbo e o colocou exatamente no mesmo lugar, na mesma posição. Aos poucos, os gritos de Otto diminuíram até se transformarem em soluços baixos. Ele não olhou para nenhuma das duas, apenas fixou os olhos no soldado, agora de volta ao seu posto, e sua respiração começou a se acalmar. Quitéria se levantou e falou com Adélia em um sussurro, enquanto o menino ainda se recuperava do susto. Não se preocupe, não foi sua culpa. Com o Otto, tudo precisa estar sempre no mesmo lugar. É o jeito dele de manter as coisas seguras. Adélia apenas concordou com a cabeça, o coração apertado. Ela sentiu uma pontada de reconhecimento naquela necessidade de ordem, na tentativa desesperada de controlar um pequeno pedaço do mundo, quando todo o resto parecia ter desmoronado. Mais tarde, o mundo de Lino se revelou. Adélia estava na cozinha, polindo a bancada de aço, quando um entregador deixou cair uma caixa de metal no pátio de serviço. O barulho foi alto, um estrondo que fez Adélia se sobressaltar. Do seu lugar na sala, Lino, que estava sentado no sofá, olhando um livro de figuras, sem realmente vê-lo, enrijeceu. Adélia olhou para ele instintivamente. O menino não gritou como o irmão. Ele fez o oposto. Seus ombros se encolheram. Seus olhos se arregalaram por um instante com um terror profundo. E então, como uma vela sendo apagada, ele se apagou. O olhar ficou vago, o corpo perfeitamente imóvel. Ele se desligou, viajando para um lugar seguro dentro de si mesmo, longe do som que o lembrava do acidente. Quando Quitéria passou pela sala minutos depois, viu o estado do menino e apenas suspirou. Ah, Lino, esses barulhos o assustam muito, disse ela para Adélia, em um tom de explicação triste. Ele fica assim por um tempo, depois volta. Adélia observou o menino, sentindo uma imensa compaixão. Enquanto a dor de Otto explodia para fora, a de Lino implodia, deixando um vazio assustador em seu lugar. Eram dois irmãos gêmeos, respondendo ao mesmo trauma de formas opostas, cada um preso em sua própria ilha de sofrimento. No final do dia, enquanto guardava seus materiais, viu Tibério chegar. Ele não parecia o CEO de uma grande empresa, mas sim um homem carregando o peso do mundo. Ele foi direto para a sala onde os meninos estavam. Adélia o observou de longe. Viu a maneira como ele se aproximava dos filhos, com uma hesitação cuidadosa, como se temesse quebrá-los ainda mais. Na hora de ir embora, ela passou pelo corredor do andar de cima e viu a cena que completou o quebra-cabeça daquele dia. Tibério estava no quarto dos meninos, acendendo duas pequenas luminárias, uma ao lado de cada cama. A luz era suave, amarelada, mas ele não apagou a luz principal do quarto. Ao sair, ele não fechou a porta por completo, deixando uma fresta generosa. A luz do corredor também ficou acesa. O medo morava naquela casa. Era um morador permanente, que não ia embora quando o sol se punha. Ele dormia nos quartos, com as luzes acesas e as portas abertas. Um lembrete constante de que a escuridão e o silêncio completo eram perigosos demais para se enfrentar. Caminhando para o ponto de ônibus, de volta para sua vida e seu próprio luto silencioso, Adélia não conseguiu se livrar das imagens dos meninos. Ela não queria sentir aquilo, aquela conexão, aquela dor que parecia um reflexo da sua. Mas era tarde demais. A dor de Otto e Lino já tinha encontrado um lugar para morar dentro dela. A imagem dos meninos, cada um perdido em sua ilha particular de dor, acompanhou Adélia durante toda a noite.
Em seu pequeno apartamento, onde o silêncio era uma escolha e não uma doença, ela repassou cada detalhe da mansão Lacerda. A luz fria e quase hospitalar dos quartos, as portas que batiam com as correntes de ar, o eco dos passos no mármore. O mundo dos meninos era um campo minado de estímulos agressivos. Ela se deitou, mas o sono não veio. Uma parte dela, uma parte que ela tentava silenciar há anos, começou a sussurrar. Não era seu trabalho. Ela sabia. Ela era a faxineira. Seu dever era com o brilho do chão e a ausência de pó nos móveis. Mas a imagem de Lino se apagando e de Otto explodindo em pânico não a deixava em paz. Aquela parte adormecida dela não falava em diagnósticos ou terapias. Falava em coisas mais simples, em conforto, em segurança. E talvez, ela pensou, arrumar a casa também significasse arrumar o ambiente para ser um pouco mais gentil. Com essa justificativa, com esse disfarce, ela finalmente conseguiu fechar os olhos. No dia seguinte, Adélia chegou para trabalhar com uma nova determinação. Suas ações eram pequenas, quase invisíveis, sempre sob o pretexto de uma organização mais eficiente. Ela começou pela iluminação. Encontrou Quitéria na cozinha enquanto a governanta organizava o cardápio da semana. Dona Quitéria, com licença, começou Adélia, com seu tom de voz sempre respeitoso. Eu notei que algumas lâmpadas da casa têm uma luz muito branca, muito forte. Ontem, quando o dia escureceu, o ambiente ficou um pouco frio. Às vezes, uma luz mais amarelada, mais quente, deixa o lugar mais aconchegante, não acha? Ajuda a acalmar a vista. Quitéria a olhou, um pouco surpresa com a observação. É verdade, Adélia. Nunca parei para pensar nisso. É tudo tão automático. O Sr. Tibério certamente não se importaria com a troca. Com essa permissão, Adélia encontrou lâmpadas de luz quente no depósito e, ao longo do dia, enquanto limpava os quartos, fez a troca no quarto dos meninos e na sala de brinquedos. A mudança era sutil, mas o brilho agressivo deu lugar a um tom dourado e suave. Depois, ela cuidou dos ruídos. Na sala de jantar, as cadeiras arrastavam no chão de madeira com um som agudo. Adélia, com a desculpa de que isso pode riscar o verniz, passou a manhã colando pequenos discos de feltro em cada pé de cadeira. A porta da biblioteca, que batia com o vento, ganhou um peso de porta discreto que ela encontrou em um armário. Para não estragar a parede, Dona Quitéria, explicou. E a governanta apenas concordou, satisfeita com tamanha atenção aos detalhes. Seu projeto mais ousado veio à tarde. Em um canto da sala de brinquedos que parecia pouco usado, Adélia criou o que para si mesma chamou de estação de calma. Ela limpou o local e estendeu um pequeno tapete de lã, incrivelmente macio ao toque. Depois, arrumou em uma cesta de vime alguns objetos que encontrou durante a limpeza. Uma pedra de rio lisa e pesada, um retalho de veludo azul, uma escova com cerdas muito suaves e uma pinha seca. Quando Quitéria passou e viu, Adélia logo se adiantou. Ah, eu estava limpando o armário do corredor e achei essas coisas guardadas. Pensei que os meninos poderiam se distrair um pouco com elas aqui neste cantinho. Se a senhora achar que não é bom, eu guardo de novo. Deixe aí, Adélia. Não faz mal nenhum, disse Quitéria, dando de ombros. A peça final de sua estratégia silenciosa foi o quadro de previsibilidade. Ela comprou uma pequena lousa magnética e alguns ímãs com desenhos simples. Apresentou a ideia para Quitéria com o pretexto de se ajudar. Sabe, Dona Quitéria, a casa é tão grande e com tantas rotinas que às vezes eu me perco no que preciso fazer em seguida. Pensei em fazer um quadro simples, com desenhos, só para a gente se organizar melhor. Ela mostrou os ímãs. Um sol para a manhã e as brincadeiras, um prato para a hora do almoço, uma banheira para o banho, uma lua para a hora de dormir. Ajuda até a mim a não me esquecer de nada. Era a desculpa perfeita. Parecia apenas um zelo de uma funcionária organizada.
Mas o verdadeiro propósito era dar a Otto e Lino um mapa do dia, uma forma de antecipar as transições que tanto os desestabilizavam. No final daquele dia, Adélia viu o primeiro resultado, minúsculo, quase imperceptível. Otto, antes de ir para o jantar, parou e olhou para o quadro, onde o ímã de prato estava ao lado do ímã de sol. Ele não surtou quando Quitéria o chamou. Apenas se levantou e foi, um pouco menos tenso. Mais tarde, de longe, Adélia viu Lino, que parecia agitado, caminhar lentamente até o canto do tapete macio. Ele se sentou e pegou a pedra lisa, sentindo seu peso e sua textura na palma da mão. Sua respiração, antes curta, pareceu se aprofundar um pouco. Ninguém mais notou, mas Adélia notou, e ao observar, sentiu um calor no peito, uma pequena chama de esperança, e junto com ela, o medo. O medo de que aquela chama iluminasse segredos que ela lutava para manter na escuridão. As semanas passaram, e as pequenas mudanças de Adélia se tornaram parte da rotina da mansão. A casa estava visivelmente mais calma. As luzes suaves, os ruídos amortecidos e o quadro de horários na cozinha trouxeram uma camada de previsibilidade que diminuiu a frequência e a intensidade das crises de Otto. Lino também parecia menos propenso a se desligar, permanecendo presente por períodos mais longos. Mas Adélia sabia que a segurança por si só não era suficiente. A apatia era agora o principal inimigo. Os meninos estavam seguros em seu casulo, mas continuavam presos nele. Observando-os da porta da cozinha, ela via dois mundos parados. Otto no chão, construindo e reconstruindo a mesma fortaleza de blocos. Lino na poltrona, com o olhar perdido no jardim. A dor a atingiu com força, uma lembrança de como a alegria de uma criança é feita de movimento, de descoberta, de barulho. Seu filho Bruno tinha sido um pequeno furacão. A quietude dos gêmeos era antinatural. Ela decidiu que precisava dar um passo adiante, um passo arriscado. Precisava introduzir o movimento em suas vidas, mas de uma forma que parecesse orgânica, uma brincadeira. Em um momento em que Quitéria passava apressada pela sala com uma pilha de roupas, Adélia a abordou. Dona Quitéria, eu estava pensando, os meninos ficam tão quietinhos. Pensei em algumas brincadeiras, coisas bobas para fazer enquanto eu arrumo, para quebrar um pouco o silêncio e gastar a energia deles. Quitéria parou, a mente claramente em outras tarefas. Faça o que achar melhor, Adélia, desde que não os agite demais. Você tem se mostrado muito sensata. Era a permissão vaga de que Adélia precisava. E assim, ela começou, sempre em momentos em que estava a sós com os meninos. Quando notava Otto ficando tenso com seus brinquedos, ela começava o jogo do comandante em voz baixa, como se falasse consigo mesma. Comandante Adélia se preparando, puxando o ar em 3 segundos, segurando por 4, soltando o ar bem devagar. Após alguns dias, ela percebeu que a respiração do menino começava a seguir o ritmo da dela, de forma quase imperceptível, acalmando-o antes que a crise se instalasse. Seu próximo passo foi a pista do corredor. Com a desculpa de que o corredor longo era muito sem graça e que as fitas a ajudariam a guiar o aspirador, ela criou o caminho colorido. Em um momento de silêncio, quando estava limpando os vidros da sala, ela viu de relance. Lino, o observador, se arrastou até a fita amarela e traçou o contorno dela com o dedo. Otto, o menino da ordem, ficou intrigado e começou a alinhar seus carrinhos ao longo da fita vermelha. Ninguém mais viu, apenas Adélia. A maior ousadia veio em uma tarde na cozinha. Ela estava sozinha com os meninos, preparando a massa de um bolo. Eu preciso de ajuda, anunciou ela em um tom divertido. Preciso de heróis da cozinha para uma missão muito importante. Ela colocou uma tigela de plástico na bancada mais baixa da cozinha. A missão de vocês é segurar esta tigela com muita força enquanto eu coloco a farinha. Mas heróis precisam ficar em pé para terem super força.
Lino hesitou, mas Otto, atraído pela ideia da missão, se arrastou até a bancada. Com um esforço visível, ele se apoiou primeiro nos joelhos e depois, agarrando-se à bancada, impulsionou o corpo para cima. Suas pernas tremeram violentamente, mas ele se manteve firme, os olhos fixos na tigela. Adélia prendeu a respiração. Aquele era um gesto que, ela tinha certeza, não acontecia naquela casa há mais de um ano. Otto ficou de pé por 5 longos segundos. Vendo o irmão, Lino o imitou. Ele se ergueu mais instável e ficou em pé por talvez 3 segundos antes de suas pernas cederem e ele voltar a se sentar no chão. Mas ele havia tentado. O coração de Adélia batia descontrolado. Ela continuou a brincadeira como se nada extraordinário tivesse acontecido, elogiando seus valentes heróis. Minutos depois, usou um carrinho de brinquedos leve para criar a entrega especial. "Tenho uma entrega secreta para fazer na sala", disse ela, colocando um único biscoito no carrinho. "Quem pode me ajudar a levar este tesouro?" Otto empurrou o carrinho, usando-o como um andador improvisado. Ele deu alguns passos arrastados, mas determinados. Eram passos. Lino o seguiu, com a mão no ombro do irmão, como se buscasse coragem. Quando terminaram, os meninos voltaram para seus cantos silenciosos, como se nada tivesse acontecido. Ninguém mais na casa sabia. Não havia testemunhas. O segredo era apenas de Adélia. E enquanto ela limpava a farinha do balcão, sentiu uma onda de esperança tão forte que era quase dolorosa. As vitórias eram reais, e com elas, o perigo. Pois cada passo trêmulo dos meninos era um passo que a afastava de seu disfarce de faxineira e a aproximava perigosamente de quem ela era antes de Bruno. Os dias na mansão Lacerda começaram a encontrar um novo ritmo, uma melodia suave que tocava por baixo do silêncio habitual. As vitórias de Adélia, conquistadas em segredo, começaram a se acumular, pequenas pedras que juntas construíam a fundação de algo novo. Eram momentos que só ela via, tesouros que guardava para si com uma mistura de euforia e pavor. Ela via Otto, que antes não tolerava o toque de seus joelhos no chão, agora passar longos minutos ajoelhado sobre a pista do corredor, concentrado em alinhar seus carrinhos ao longo da fita azul. Ele sustentava o próprio peso por períodos cada vez maiores, o esforço esquecido em nome da ordem que tanto amava. Com Lino, Adélia inventou a caça ao tesouro com adesivos. Ela colava pequenas estrelas brilhantes e texturizadas em lugares baixos e inesperados. No pé de uma cadeira, na parte de baixo de uma mesa, na estante de livros. Depois, em tom de segredo, dizia: "Lino, acho que vi um tesouro brilhando perto do sofá. Você consegue pegar para mim?" E Lino, motivado pela curiosidade, se inclinava, apoiava as mãos no chão para se equilibrar e, para alcançar o adesivo, firmava a planta de um dos pés no tapete, um movimento fundamental que ele não fazia há mais de um ano. Ele pegava o adesivo, olhava para ele em silêncio e o colava na própria mão. Uma pequena conquista, invisível para o resto do mundo. As consequências dessas vitórias secretas, no entanto, começaram a transbordar para a vida da casa. Quitéria foi a primeira a verbalizar a mudança. Em uma tarde, enquanto tomava um rápido café com Adélia na cozinha, a governanta a olhou com uma curiosidade genuína. "Sabe, Adélia, pode ser só impressão minha, mas os meninos parecem melhores." Adélia sentiu um arrepio, mas manteve o rosto sereno, como se estivesse apenas ouvindo uma observação casual. "Melhores como, dona Quitéria?" "Eu não sei explicar direito", disse a governanta pensativa. "As crises do Otto, quando acontecem, parecem mais curtas. E o Lino, ele comeu quase todo o almoço ontem e hoje. Eu tenho a impressão de que eles estão dormindo um pouco mais profundamente. A casa parece mais leve." Adélia ofereceu um sorriso discreto, desviando o mérito. "Fico feliz em ouvir isso. Eles são bons meninos.
Talvez só precisassem de um pouco mais de tempo, mas era Tibério quem Adélia temia. Submerso em seu trabalho e em seu luto, ele era uma presença distante, mas atenta. E ele também começou a notar. Chegava em casa à noite esperando a mesma atmosfera pesada de sempre, mas encontrava algo diferente. Um silêncio menos opressivo, uma calma que não era apatia. Certa noite ele entrou na sala de brinquedos e viu Lino folheando um livro. A diferença era sutil. Antes, ele apenas segurava o objeto, os olhos vazios. Agora, seu dedo traçava uma das figuras, um pequeno barco. Parecia haver um pingo de interesse ali. Em outro canto, Otto organizava seus bonecos, mas seus ombros não estavam tão tensos, sua respiração não era tão contida. Mais tarde, ele procurou Quitéria. Como os meninos passaram o dia? Perguntou ele, a pergunta de sempre, mas com um novo tom de interesse. Foi um dia calmo, senhor, muito calmo, respondeu a governanta. A nova faxineira, a Adélia, tem um jeito bom com eles. Mantém os meninos ocupados com aquelas brincadeiras simples dela enquanto arruma as coisas. Acho que a distração faz bem a eles. Distração. A palavra ficou na mente de Tibério. Ele agradeceu a Quitéria e se retirou para seu escritório. Uma pequena chama de esperança tentou se acender em seu peito, mas ele a apagou com a força de um hábito doloroso. Ele já tinha tido esperança antes. Lançou-se de cabeça nas promessas dos melhores especialistas. Terapias inovadoras, tratamentos experimentais, consultas que custaram fortunas. Cada uma delas começava com um brilho de otimismo e terminava em um beco sem saída, com a decepção sendo ainda mais amarga que a anterior. Ele aprendeu da forma mais dura que a esperança era uma armadilha. Ela o fazia baixar a guarda, o deixava vulnerável para a próxima queda. Olhou para a foto de Isadora em sua mesa, o sorriso dela uma lembrança de um tempo em que acreditar era fácil. Proteger seus filhos para ele agora também significava proteger a si mesmo da dor de mais um fracasso. Aquela calma que ele sentia na casa era provavelmente uma ilusão, uma semana boa, um acaso. Não podia ser real, não podia se permitir acreditar. Naquela noite, ele parou na porta do quarto dos filhos, observando-os dormir. Eles pareciam serenos, os rostos tranquilos sob a luz amarelada que a faxineira nova tinha instalado. Uma parte dele, uma parte que ele odiava, queria desesperadamente acreditar que aquilo era o começo de algo. Mas o medo era maior. O medo de se iludir de novo o mantinha paralisado. Ele fechou a porta, escolhendo a segurança de sua tristeza conhecida em vez da aterrorizante vulnerabilidade de uma nova esperança. A tarde estava se desenrolando como a mais promissora de todas. Na cozinha, o ar estava preenchido não por silêncio, mas por uma concentração pacífica. Otto estava de pé junto à bancada baixa, na missão dos heróis da cozinha. Suas pernas ainda tremiam, mas ele já conseguia se manter firme por quase 10 segundos, os olhos fixos na tigela que segurava, enquanto Adélia contava em um sussurro encorajador. 6, 7, 8. Muito bem, herói. Pode descansar. No corredor, Lino empurrava o pequeno carrinho de brinquedo ao longo da fita azul. Ele dava passos hesitantes, usando o carrinho como apoio, mas seu rosto mostrava um traço de determinação. Ele não estava se movendo por obrigação. Ele estava brincando. Pela primeira vez, Adélia sentiu que o muro invisível ao redor deles estava realmente começando a ceder. Ela permitiu a si mesma um pequeno sorriso, um momento de pura e descuidada alegria. Foi nesse exato momento que a porta da frente se abriu. Tibério entrou na mansão. Uma reunião importante havia sido cancelada e ele decidiu voltar para casa mais cedo. Um impulso raro. O que o recebeu não foi o silêncio pesado de sempre, mas a visão estranha das fitas coloridas coladas em seu chão de mármore. Ele parou, uma sensação de irritação o invadindo. Que bagunça era aquela?
Seguiu em frente, atraído pela voz baixa de Adélia, vindo da cozinha. Ele parou no batente da porta e a cena que se desdobrou diante dele congelou seu sangue. Não era uma brincadeira. Em sua mente, cansada e desconfiada, aquilo era um cenário clínico. O chão marcado, o timer na bancada, a mulher que ele contratou para limpar a casa, conduzindo uma espécie de exercício com seu filho, contando como uma terapeuta. Cada alarme em seu corpo soou ao mesmo tempo. Era a mesma coisa de antes. As mesmas promessas vazias, as mesmas técnicas que nunca funcionaram. A esperança que ele vinha esmagando em seu peito se transformou em uma raiva fria e cortante. O que é isso? A voz dele cortou o ar, gélida e afiada. Adélia se virou em um salto, o coração disparando. O sorriso em seu rosto desapareceu. Otto se encolheu com o tom de voz do pai. E Lino, no corredor, parou de repente. O carrinho esquecido. Senhor Tibério, o senhor chegou cedo, disse ela, a voz tentando soar calma. Ela se levantou, posicionando-se sutilmente entre ele e os meninos. Eu perguntei o que é isso, repetiu ele, ignorando o cumprimento. Seus olhos varreram a cena com desprezo. O que você está fazendo com os meus filhos? Adélia engoliu em seco, o disfarce voltando como um instinto. É só uma brincadeira, senhor, para gastar um pouco a energia deles e deixar a arrumação da casa mais divertida. Notei que eles ficam mais calmos assim. Brincadeira? A risada de Tibério foi curta e sem humor. Isso não parece uma brincadeira. Isso parece o tipo de coisa que as outras especialistas tentaram fazer aqui dentro. Você não foi contratada para isso. Você foi contratada para limpar o chão, não para mexer com a cabeça dos meus filhos ou me dar falsas esperanças. A acusação a atingiu com força. Falsas esperanças. Era exatamente o que ele via. Senhor, eu jamais faria qualquer mal a eles. Eu não quero saber, interrompeu Tibério, a decisão final em seu rosto de pedra. A dor de velhas decepções o cegava. Ele estava protegendo seus filhos. Era o que dizia a si mesmo, protegendo-os de mais um fracasso. Pegue as suas coisas. Eu quero você fora da minha casa. Agora. As palavras ficaram suspensas no ar. Adélia o encarou, chocada e magoada, mas viu que não havia espaço para argumentos. O homem à sua frente não era um pai vendo o progresso dos filhos. Era um homem ferido, reagindo a uma ameaça percebida. Foi então que o mundo deles desabou. Ouvindo o veredito na voz do pai e vendo a angústia no rosto de Adélia, Otto soltou um grito estridente. Ele varreu a tigela da bancada com um gesto violento, o plástico batendo no chão com um barulho oco. A ordem havia sido destruída. No corredor, Lino começou a tremer. Seus olhos se arregalaram em puro terror. E então, como se uma luz interna fosse desligada, ele ficou completamente imóvel. O rosto uma tela em branco. Ele tinha se desconectado. A calma que Adélia levara semanas para construir foi aniquilada em menos de um minuto. O corredor, que era uma pista de esperança, agora parecia um campo minado. O silêncio voltou, mas desta vez era um silêncio de pânico e desolação. Com o coração partido, Adélia foi até o pequeno armário, pegou sua bolsa e seu casaco. Ela olhou uma última vez para a cena, para o menino que gritava e para o menino que tinha se transformado em pedra. E para o pai, de pé no meio do caos que ele mesmo criou, convencido de que tinha feito a coisa certa. Ela se virou e saiu, fechando a porta da frente suavemente atrás de si, deixando a família Lacerda se afogar de volta na escuridão. Assim que a porta se fechou atrás de Adélia, a frágil paz da mansão Lacerda se estilhaçou por completo. Tibério ficou paralisado no meio da sala, o grito de Otto perfurando seus ouvidos, a imobilidade de Lino sendo uma acusação silenciosa. Por um momento, ele se agarrou à sua convicção. É só o estresse da situação, disse a si mesmo. Eles vão se acalmar. Eu fiz a coisa certa. Eu os protegi. Mas as horas que se seguiram provaram o contrário. A crise de Otto não passou.
ela se transformou em um lamento baixo e contínuo que se arrastou pela noite. Ele não tocou no jantar. Lino foi carregado para a cama por Quitéria, seu corpo mole como o de um boneco de pano, seus olhos abertos, mas vazios. Na manhã seguinte, a casa acordou pior. A atmosfera não era mais de calma ou de tristeza. Era de um desespero opressivo. Tibério, que mal havia dormido, encontrou Otto na sala, mas ele não estava com seus blocos. Os brinquedos que antes eram seu santuário de ordem estavam espalhados pelo tapete, abandonados. O menino estava encolhido em um canto, recusando-se a olhar para qualquer pessoa. Na mesa do café da manhã, o prato de Otto ficou intocado. "Filho, você precisa comer." "Só um pouco", pediu Tibério, a voz mais suave do que se sentia. Otto virou o rosto, o gesto uma rejeição absoluta. A situação de Lino era ainda mais alarmante. Ele não havia saído da cama. Quitéria tentou levá-lo ao banheiro, vesti-lo, mas o menino permanecia deitado, virado para a parede. Seu refúgio dentro de si mesmo tinha se tornado uma fortaleza impenetrável. O dia se arrastou como uma tortura. Tibério cancelou suas reuniões, incapaz de sair de casa. Ele andava de um lado para o outro, a impotência o consumindo. Tentou de tudo. Ofereceu brinquedos novos, prometeu passeios, até mesmo levantou a voz em um momento de pura frustração. Algo que se arrependeu no instante seguinte. Nada. Era como se a partida de Adélia tivesse levado com ela a chave que abria o mundo dos seus filhos. No final da tarde, a tensão entre ele e Quitéria era quase insuportável. "Ele não comeu nada o dia inteiro, Quitéria", disse Tibério, a voz carregada de pânico. "E Lino não se mexe. Talvez eu deva chamar um médico." Quitéria, que limpava a cozinha com uma eficiência silenciosa e julgadora, parou e olhou para ele. "O médico vai receitar um remédio, senhor. Mas o que eles sentem não se cura com remédio." Ela fez uma pausa antes de proferir as palavras que Tibério não queria ouvir. Talvez eles sintam falta dela, das brincadeiras. Ele não respondeu, apenas deu as costas e subiu para o quarto dos meninos. O comentário de Quitéria era uma pontada direta em sua culpa. A noite caiu, e com ela um silêncio doentio. Tibério colocou Otto na cama, um corpo rígido e sem reação. Depois, foi até a cama de Lino e o cobriu, o menino ainda na mesma posição. Sentindo-se um completo fracasso, ele começou a arrumar a bagunça de brinquedos que Otto havia deixado no chão. Foi um gesto automático, a necessidade de impor alguma ordem em meio ao caos. Foi então que ele viu, caído atrás da mesinha de cabeceira, um pedaço de papel amassado. Ele o pegou. Era um desenho. As linhas eram infantis, tortas, mas a imagem era inconfundível. Havia duas figuras pequenas, uma com o cabelo espetado como o de Otto, a outra um pouco menor. No meio delas, uma figura mais alta, com cabelos compridos e um grande sorriso, estava de mãos dadas com as duas crianças. Acima da cena, uma frase estava escrita com letras trêmulas e desiguais. "A casa fica calma com ela." E ao lado da figura alta, quase como um segredo, as letras Deli. Tibério se sentou no chão, o papel tremendo em suas mãos. O ar sumiu de seus pulmões. Aquela não era a análise de um especialista, não era a opinião de uma cuidadora, era um boletim vindo diretamente do coração de seus filhos. A verdade, pura e simples, em um pedaço de papel. E com a verdade veio a clareza. Uma clareza devastadora. Ele não havia demitido Adélia para proteger Otto e Lino. Ele a demitiu para se proteger. Ele viu nela um sucesso que ele, com todo o seu dinheiro e poder, não conseguiu comprar. Viu uma esperança que ele não tinha mais coragem de sentir. O medo de se decepcionar mais uma vez, o orgulho ferido por ver uma simples faxineira ter mais efeito que uma equipe de médicos. Tudo isso se transformou naquela raiva fria. Ele não a expulsou por ela ser uma ameaça para seus filhos. Ele a expulsou por ela ser uma ameaça para a sua dor, para a muralha que ele construiu ao redor de seu próprio coração.
Em um ato de autoproteção, ele havia sacrificado a única pessoa que os estava resgatando. Ali, no chão do quarto silencioso, Tibério Lacerda desmoronou. Segurando o desenho como se fosse a coisa mais preciosa do mundo, ele chorou. Não pela perda de Isadora, mas pela enormidade de seu próprio erro. Tibério não dormiu. Passou a noite em claro, sentado em sua poltrona de couro, o desenho dos filhos sobre a mesa como uma sentença e um mapa. Ao primeiro sinal de luz, uma nova determinação, forjada na culpa e no desespero, tomou conta dele. Desceu as escadas e encontrou Quitéria na cozinha, já preparando o café. A governanta o olhou e soube que algo havia mudado. O rosto dele não carregava a raiva fria do dia anterior, mas sim o peso de um homem que se viu no espelho e odiou o que encontrou. Quitéria, disse ele, a voz rouca pela falta de sono. Eu preciso do endereço da Adélia, agora. Ela não fez perguntas. Viu o desenho amassado na mão dele e compreendeu tudo. Abriu uma gaveta, pegou a ficha de contratação e anotou o endereço em um pedaço de papel. Vila Buarque, disse ela, entregando o papel a ele. O trajeto do Jardim Europa até a Vila Buarque foi uma viagem entre dois mundos. Tibério dirigia seu carro de luxo por ruas que se tornavam cada vez mais simples, mais cheias de vida e de imperfeições. Ele deixou para trás os muros altos e os jardins perfeitos para entrar em um bairro de prédios antigos, de pequenas lojas e de pessoas caminhando pelas calçadas. Sentia-se um estranho, um invasor. O poder que ele exercia em sua sala de reuniões não significava nada ali. Ele encontrou o prédio, modesto e bem cuidado. Subiu os lances de escada, o coração batendo com força contra as costelas. Parou diante da porta dela, respirou fundo e bateu. Cada segundo de espera foi uma agonia. Quando Adélia abriu a porta, seus olhos se arregalaram em surpresa, que foi rapidamente substituída por uma expressão guardada, impenetrável. Ela não o convidou para entrar, apenas esperou. Tibério sentiu a garganta secar. Adélia, Ele começou, a voz falhando. Eu sinto muito, não há outra forma de dizer. Eu cometi um erro terrível. Eu agi como um tolo, como um cego. Eu estava com medo e descontei em você. Ele estendeu a mão trêmula, mostrando a ela o desenho. Eles não estão bem. Eles estão piores do que nunca. Eles sentem a sua falta. Ele a olhou nos olhos, despindo-se de todo o seu orgulho. Eu preciso que você volte. Por favor. Adélia olhou para o desenho e por um instante a muralha em seu rosto tremeu. Ela olhou de volta para ele e sua voz, quando veio, era firme, sem traços de submissão. Entrar pela porta dos fundos não adiantou, Sr. Tibério. Se eu voltar, não será como antes. Tibério concordou com a cabeça, desesperado. Qualquer coisa, o que você quiser. Não é o que eu quero, é o que é preciso para eles, corrigiu ela. E pela primeira vez, ele viu a profissional por trás da faxineira. Como o senhor achou que eu sabia o que fazer com eles? Eu não sei, admitiu ele, humilhado. Eu só vi o que eu queria ver. Eu era psicóloga infantil, Sr. Tibério, disse ela, a confissão saindo com um peso de anos. Eu abandonei a profissão quando perdi meu filho, Bruno. Eu achei que não conseguiria mais fazer isso. Achei que limpar o chão seria mais seguro. A dor na voz dela era palpável e Tibério sentiu uma nova onda de vergonha. Eu não sabia. O senhor não perguntou. Cortou ela, sem acusação, apenas constatando um fato. E é por isso que, se eu voltar, será com regras. As minhas regras. Ele esperou, pronto para aceitar qualquer coisa. Primeiro, transparência total. O senhor vai saber de cada passo, de cada brincadeira, de cada objetivo. E eu preciso que o senhor me diga tudo. Se tiveram uma noite ruim, se algo os assustou. Não posso trabalhar no escuro. Certo, disse ele, a voz firme. Segundo, o senhor vai participar ativamente. Não é para me contratar e esperar um milagre. O senhor vai se sentar no chão
Vai fazer as brincadeiras, vai ser o porto seguro deles. Eles precisam do pai, não de mais uma especialista. Eu vou, prometeu ele. Terceiro, sem promessas de cura. Eu não vou prometer que eles vão andar ou falar amanhã. O que eu posso prometer é que vamos trabalhar por 1% de melhora a cada dia. 1 segundo a mais em pé, uma crise mais curta. Metas pequenas, possíveis e reais. O Senhor consegue aceitar isso sem criar falsas esperanças? A pergunta era um teste direto à sua maior fraqueza. Sim, respondeu ele com sinceridade. Consigo. E por último, concluiu Adélia, o olhar fixo no dele. Eu não volto como faxineira. E também não volto como psicóloga. Aquela Adélia não existe mais. Se eu voltar, será como coordenadora de rotina e desenvolvimento. Meu propósito será criar um ambiente onde eles se sintam seguros para tentar. É um trabalho de propósito, não de título. O senhor entende? Tibério olhou para aquela mulher, para sua força, sua clareza, sua dor. Ela não estava pedindo um emprego. Estava oferecendo um caminho, uma parceria. Entendo, disse ele com uma convicção que não sentia há muito tempo. Coordenadora de rotina e desenvolvimento. Eu aceito todas as condições. Por favor, Adélia, volte. A manhã seguinte nasceu cinzenta e chuvosa. O som das gotas batendo nas janelas da mansão, criando uma melodia suave e introspectiva. Adélia não entrou pela porta dos fundos. Entrou pela entrada principal, onde Tibério a esperava. Ele não vestia seu terno de CEO, mas uma calça casual e uma camisa simples. Seus olhos, embora cansados, não continham a sombra da raiva, apenas a luz frágil de uma determinação recém-nascida. Bom dia, Adélia, disse ele, a formalidade de senhor ausente de sua voz. Bom dia, Tibério, respondeu ela, aceitando a mudança. O primeiro passo era reconstruir a confiança. Adélia não foi direto para as brincadeiras. Passou a primeira hora apenas presente na sala de brinquedos, sentada no chão, enquanto os meninos, ainda retraídos, a observavam de longe. Tibério se sentou em uma poltrona próxima, lendo um livro, sua presença calma, sendo uma âncora de segurança. Depois de um tempo, Adélia começou a cantarolar uma canção de ninar, a mesma que cantava para Bruno. Lino, o menino que se apagava, virou a cabeça em sua direção, um brilho de curiosidade em seu olhar. Foi o primeiro sinal. Com a paciência de quem entende que a cura é um processo lento, Adélia pegou o rolo de fita adesiva colorida. Vamos reconstruir nossa pista, disse ela, mais para si mesma do que para os outros. Tibério se levantou. Eu ajudo. Juntos, sob o olhar atento dos gêmeos, eles refizeram o caminho de fitas no corredor de mármore. O ato de refazer a pista era simbólico. Eles estavam reconstruindo o caminho da esperança que havia sido quebrado. Quando terminaram, Adélia olhou para Tibério. Seu coração batia forte, mas sua voz era firme. Era a hora do teste final do novo pacto. Agora é a sua vez. O senhor será o tesouro no final da pista. O que eu faço? Perguntou ele, a voz cheia de uma humildade que ela nunca tinha ouvido. Ajoelhe-se ali, instruiu ela, apontando para um lugar a uns 3 passos de distância do fim da fita. E espere por eles, com os braços abertos. Tibério foi sem hesitar. Ele se ajoelhou no chão frio, um homem acostumado a comandar impérios agora, reduzido à posição mais vulnerável de todas. Um pai esperando por seus filhos. Ele abriu os braços, o rosto uma tela de medo, amor e uma súplica silenciosa. Adélia se aproximou dos meninos e pegou o pequeno carrinho de brinquedo. Olhem, meninos, o papai está esperando por vocês. É a entrega mais especial de todas. Ela deu um empurrãozinho no carrinho. Otto, sempre o mais impulsivo, colocou as mãos sobre ele. Ele o empurrou por um instante, mas então o soltou. Seus olhos se fixaram no pai, naquela figura de braços abertos que era, ao mesmo tempo, um convite e um desafio assustador.
Ele se ergueu sobre os joelhos, as pernas tremendo. Então, com um soluço contido, ele levantou um pé, depois o outro. Ele estava de pé, vacilante, o corpo inteiro tremendo com o esforço. Deu um passo. Foi mais um arrastar de pé do que um passo, mas ele não caiu. As lágrimas começaram a rolar por seu rosto, silenciosas. Ele deu um segundo passo, um gemido de esforço escapando de seus lábios. Ele estava chorando, não de dor, mas de medo e superação. E então, ele praticamente se jogou para a frente, caindo nos braços do pai. Tibério o agarrou, abraçando-o com força, o rosto enterrado nos cabelos do filho. Lino, que observava tudo com os olhos arregalados e cheios de lágrimas, viu o irmão seguro no abraço do pai. Aquela imagem pareceu lhe dar a coragem que lhe faltava. Ele se levantou, mais instável que Otto. Deu um passo trêmulo. Depois, um segundo. Seu olhar estava fixo em seu pai e seu irmão. Ele deu um terceiro passo, um passo maior, mais decidido, e então também desabou, juntando-se ao abraço. No chão de mármore daquele corredor, os três choravam juntos. Tibério abraçava seus dois filhos, sentindo o peso e o calor de seus corpos contra o seu. Eram lágrimas de tristeza por todo o tempo perdido, mas também de uma gratidão tão imensa que doía. Não era um milagre, era algo mais forte. Era o resultado do trabalho, da dor, da coragem de tentar. Adélia ficou para trás, perto da parede, dando à família aquele momento sagrado. As lágrimas também escorriam por seu rosto, uma mistura da alegria por eles e da saudade eterna de seu próprio menino. Mais tarde, quando a calma se reinstalou, Tibério se aproximou dela, os olhos ainda vermelhos. Eu não sei como agradecer, Adélia. Não me agradeça, disse ela, a voz suave. Agradeça a eles pela coragem e a si mesmo. O Senhor foi o motivo pelo qual eles andaram hoje. Naquele dia, Tibério formalizou o novo papel de Adélia na frente de toda a equipe da casa. Ela era a coordenadora de rotina e desenvolvimento, mas o título não importava. O que importava era o novo verbo que a mansão Lacerda aprendeu. Não era curar nem consertar, era tentar. Todos os dias juntos eles iriam tentar. Um passo de cada vez. Um ano depois, o sol da tarde de sábado derramava uma luz dourada sobre o jardim da mansão Lacerda. Um ano antes, aquele mesmo jardim era uma obra de arte estéril, um lugar de silêncio e perfeição intocada. Hoje, era um lugar de vida. Havia um gol de futebol torto na grama, um balde cheio de carrinhos, perto de um canteiro de rosas, e o mais importante de tudo, havia risadas. "Você não me pega!" gritou Otto, agora com 6 anos, correndo desajeitadamente pela grama, as pernas fortes e cheias de energia. "Pego sim!" respondeu Lino, sua voz mais baixa, mais clara e cheia de uma alegria contida. Ele corria atrás do irmão, um sorriso genuíno iluminando seu rosto. Sentados em um banco de madeira, sob a sombra de um ipê, Tibério e Adélia observavam a cena. Havia uma facilidade entre eles. Uma cumplicidade forjada nas trincheiras da dor e da esperança. Adélia não era mais a coordenadora, nem a faxineira. Era apenas Adélia. E Tibério não era mais o chefe, o CEO quebrado. Era apenas Tibério. Juntos, eles formavam o centro de gravidade daquela pequena família. "Olhe para o Otto. Ele vai acabar pisando nas rosas da Quitéria de novo", comentou Tibério, um tom de falsa preocupação em sua voz. Adélia sorriu, o olhar fixo nos meninos. "Deixe ele. Uma rosa amassada é muito mais fácil de consertar do que um menino quieto." Tibério virou-se para ela. O amor e o respeito em seus olhos eram evidentes. "Você me ensinou isso." O último ano tinha sido um processo lento e trabalhoso. Houve regressões, dias difíceis, crises que os testaram até o limite. Mas para cada passo para trás, eles davam 2 para a frente. O lema de 1% de melhora a cada dia tinha se tornado a filosofia da casa.
a fala dos meninos voltou aos poucos. Primeiro, palavras soltas. Lino, o observador, começou com água, pai, Deli. Otto, depois de meses de silêncio, um dia simplesmente disse bola. E a partir dali, não parou mais de falar. Eles ainda tinham suas dificuldades. Otto às vezes precisava de sua ordem, de seus rituais para se sentir seguro. Lino ainda se assustava com barulhos muito altos e em dias de grande estresse podia se fechar um pouco em seu mundo. Mas a diferença era que, agora, eles não estavam mais sozinhos em suas ilhas. Tinham um ao outro, tinham Adélia e, acima de tudo, tinham um pai que aprendeu a se ajoelhar no chão, a ouvir e a ter os braços sempre abertos. Isadora ia adorar ver o Lino tão corajoso, disse Tibério, a menção ao nome da falecida esposa, agora trazendo uma nostalgia doce, não uma dor aguda. Ele tem o sorriso dela. Ele tem, concordou Adélia com suavidade. E ele tem o pai dele para lhe dar coragem. Ela também pensava em Bruno. Via um pouco dele na energia caótica de Otto, na curiosidade silenciosa de Lino. A dor da perda nunca desaparecia por completo, mas tinha mudado de forma. Não era mais um buraco vazio em seu peito. Tinha se transformado em uma sabedoria, em uma capacidade de amar e de curar que ela pôde oferecer a outra família. Ao ajudar a curar os filhos de Tibério, ela também encontrou um caminho para curar a si mesma. Mais tarde, os meninos correram até eles. Pai, a gente pode comer bolo de chocolate? Perguntou Otto sem fôlego. Agora? Perguntou Tibério, olhando para Adélia. Acho que uma exceção não vai fazer mal, disse ela, piscando para os meninos que comemoraram. Enquanto caminhavam de volta para a casa, Lino, em um gesto que se tornara comum, deslizou sua mão pequena para dentro da mão de Adélia. Otto fez o mesmo com a mão de Tibério. E por um momento, os quatro pararam, olhando para a casa que não era mais um mausoléu, mas um lar. No escritório de Tibério, o desenho dos meninos ainda estava guardado em sua gaveta principal. Ele o olhava todos os dias, um lembrete de seu pior erro e de sua maior lição. Ao lado da foto de Isadora, agora havia outra, mais recente, uma foto tirada por Quitéria algumas semanas antes. Nela, os quatro estavam no jardim, rindo. Otto no colo de Tibério e Lino abraçado a Adélia. A imagem de uma família imperfeita, improvável e inegavelmente feliz. A casa não era mais silenciosa. Estava cheia de discussões sobre qual desenho assistir, de barulho de brinquedos caindo no chão, de pedidos de bolo de chocolate e, acima de tudo, do som constante de quatro pessoas aprendendo a viver juntas. Todos os dias, eles continuavam a tentar, e isso era mais do que suficiente. Para toda mulher que já teve o coração ferido por uma perda tão profunda que a fez abandonar sua identidade, que a fez acreditar que seu propósito havia acabado e que a única forma de sobreviver era se escondendo atrás de uma rotina de tarefas simples. Para todo homem que do topo do mundo se viu impotente em sua batalha mais importante, uma solidão tão grande que o fez construir muralhas de medo e controle, disfarçadas de proteção. Para você que, para não sentir mais dor, se cercou de silêncio, de ordem, de distância emocional, acreditando que a segurança estava em não sentir, em não ter esperanças. A história de Adélia e Tibério nos mostra uma das verdades mais difíceis e, ao mesmo tempo, mais bonitas da vida. Às vezes, a cura para a nossa maior dor não vem dos especialistas, do dinheiro ou do poder, mas sim do lugar que menos esperamos. Pode vir de uma faxineira silenciosa que entende a linguagem da alma ou de um CEO que tem a coragem de admitir sua fraqueza. Pode vir de um simples desenho em papel amassado. Ela nos ensina que seguir em frente não é esquecer a ferida, a ausência de Isadora ou a saudade eterna de Bruno, mas sim decidir que a cicatriz não vai mais governar o futuro. É ter a coragem de olhar para o passado, reconhecer a dor que ele causou
e ainda assim escolher dar um passo trêmulo em um corredor marcado por fitas coloridas. E nos mostra, acima de tudo, que as pessoas não são definidas por seus títulos, mas pela coragem de suas ações. Uma mulher pode sim usar seu dom mais precioso sem precisar de um diploma na parede. E um homem pode encontrar seu verdadeiro poder não ao fechar um grande negócio, but ao se ajoelhar no chão e abrir os braços para seus filhos, tornando-se ele mesmo o porto seguro. Que esta história seja um lembrete de que um coração bom, mesmo que quebrado pela dor e pela decepção, ainda possui uma capacidade infinita de amar e de se reconstruir. E que o amor verdadeiro não é aquele que é perfeito e sem falhas, mas aquele que tem a coragem de trocar as lâmpadas para deixar o ambiente mais quente, de colocar feltro nos pés das cadeiras para suavizar os ruídos e de construir um novo pacto baseado em confiança e em 1% de melhora a cada dia. Não feche as portas para a felicidade por medo da dor que já passou. Às vezes, a cura e o amor batem à nossa porta da forma mais inesperada, disfarçados de um novo emprego ou de um pedido de ajuda desesperado. E se tivermos a coragem de acolhê-los, eles podem se tornar a nossa maior e mais bela bênção. E então, o que achou da história? Deixe sua opinião nos comentários. Adoramos saber o que você pensa. Não se esqueça de deixar seu curtir no vídeo para nos apoiar e de se inscrever no canal. Até a próxima!